Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Nós acabamos de chegar agora de um culto muito abençoado, estou bem suado, vocês podem perceber, gravata assim. Eu estava pregando agora, tive a honra, a alegria, a oportunidade de trazer um pensamento, trazer uma palavra de Deus aqui na nossa sede de São Leopoldo, né? Nosso centro de eventos. Nossos cultos ali chamados de segunda de primeira, com o nosso presidente, pastor Carlos Azeredo, que estava na solenidade, foi convidado para tal, e por consequência disso, ele me escalou, né, cedeu-me a honra de trazer uma palavra de Deus. Na verdade, eu deixei bem claro, né, que não há presunção nenhuma aqui de substituição, mas de representatividade, e eu me senti muito honrado pelo qual. Segundo Samuel, capítulo 21, eu quero ler com vocês os versos 1 e o verso 2. Então é só um pensamento. Segundo Samuel, capítulo 21, verso 1 e 2, que diz: E houve em dias de Davi, o grande rei Davi, uma fome de 3 anos. Essa expressão, uma singularidade, fome de 3 anos, pluralidade, coletividade, é muito interessante, é muito pertinente. Pertinente e interessante por quê? Porque essa fome de 3 anos, ela é uma só. Então é diferente, não é 3 anos de fome, é uma fome de 3 anos. Ok? Porque 3 anos de fome, pode dizer que em 3 anos de fome, teve fome em 3 anos, mas não. É uma fome de 3 anos. Então fala de uma fome ininterrupta. Então os fortes têm seus momentos de fraqueza. Os grandes têm as suas pequenezes. Você sabe disso. Um reinado rico e próspero como Davi não teve por 3 anos colapsos de fome, rupturas de fome, mas teve sim uma fome que durou 3 anos. Então essa singularidade com o pluralismo indica a coletividade. Então foi uma só fome que durou 3 anos. Não foram várias fomes esporádicas, foi uma fome. E daí o texto vai dizer assim, de ano em ano, indicando justamente isso que eu estou dizendo. E Davi consultou o Senhor. A ideia que a gente tem é que ele só vai consultar ao Senhor depois de 3 anos de fome. Então assim, será que Davi... É quase que inconcebível, inimaginável, que um homem de Deus vê o povo perecendo por 3 anos e só depois será que ele vai consultar o Senhor? São dúvidas, né? E aonde a Bíblia não fala, eu não preciso ter voz, mas são dúvidas que nos vêm à mente. Poxa vida, 3 anos, gente, de fome ininterrupta, e só depois disso Davi vai consultar o Senhor? Será que Davi consultou os conselheiros antes? Será que Davi tentou, com todos os mecanismos, formas, né, métodos administrativos? Não sei. Mas são 3 anos de fome só depois disso. Pelo menos a ideia que o texto me passa é que só depois disso é que ele vai consultar o Senhor. Algo benéfico entender que alguns momentos de fome, escassez, necessidade, aqui não é um capricho, é uma necessidade, me leva a consultar a Deus, me leva a aproximar-me de Deus. Mas também me confronta, será que Deus precisa permitir que eu passe por necessidades desse modo para que eu consulte? É interessante, né? São ideias, né? A gente dá asas à imaginação. E daí o texto diz assim, consultou o Senhor e o Senhor lhe disse. Não há nenhuma indicação de que ele consulta repetidas vezes. O Senhor lhe disse, dá a ideia de imediatismo. É por causa de Saul. O Saul já foi. O Saul já foi, mas você tira as mãos, mas as digitais ficam. É por causa de Saul. Lembra? Porque a sua casa é sanguinária, disse Deus. Porque matou os gibeonitas. E daí você vai perceber na sequência do texto que ele matou e a morte veio a ele. Porque quem planta vento colhe tempestade. Amós fala sobre isso. Gálatas 6 e 7, de Deus ninguém escarnece, que o homem planta, isto ele colhe. Então cuidado com o seu plantio. Mas a ideia total do texto que eu quero trazer-lhes é agora. Então chamou o rei aos gibeonitas. Se você quiser saber a procedência, a origem, leia lá Josué capítulo 9, ok? Vamos continuar.
e lhes falou. Agora, entre parênteses, a expressão total que me chama a atenção está aqui, ó, entre parênteses, está escrito assim: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel, que lhes tinham jurado, referindo lá a Josué 9, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então, olha que Saul procura feri-los pelo seu zelo. Interessante isso, né? O zelo pelos filhos de Israel. O zelo pelos filhos de Israel os fez ferir aqueles que não são dos filhos de Israel, mas são do restante dos amorreus, segundo o texto nos narra. Então a motivação, o zelo até é louvável, mas a aplicação é deplorável. Então a motivação é louvável. Motivações certas, com princípios errados, geram morte. Ele é motivado por uma motivação correta, gente. Só que o problema é que ele equivocou-se em não consultar ou não lembrar, só quem sabe ignorou, quem sabe achou que havia caducado. Fato é, ele vai pegar o restante dos amorreus, gibeonitas, um povo pequeno, de pouca expressão, vai feri-los por causa de Judá, e alguém pode dizer que homem zeloso, e alguém pode dizer que homem comprometido com o seu povo, mas fato é, trouxe morte para sua casa, trouxe fome por 3 anos. Minha pergunta é, o que Deus é capaz de fazer em zelo pelo restante de um povo que não é o seu? O que Deus é capaz de fazer pelo resto? Gente, vou combinar que resto é resto. Por isso já leva esse nome. Quem se importa com o resto? Quem zela pelo resto? Quem sabe eu estou pregando para alguém que é o resto. Você se sente o resto do ciclo de oração. Você se sente o resto da mocidade. Você se sente o resto da igreja. Você se sente o resto do mundo, o resto. Mas o texto vai dizer que Deus zela, olha pelo resto. E vai guardar a sua palavra, Salmo 138, verso 2. Lembra que está escrito? Que Deus eleva acima de si sua própria palavra. E os filhos de Israel juraram, não fizeram o que era certo. Josué 9,14 diz que não consultaram o Senhor. Mas fato é, gente, olha o que o texto está dizendo. Mas Deus levou a sério. Quem? O resto. Deus levou a sério quem? Que não fazia parte do seu povo? O resto. Então cuidado com a maneira que você trata o resto, porque Deus se importa com os restos. Que Deus é esse que se importa com os restos? Se você ler nos 613 preceitos judaicos, dividido em negativos e positivos, você vai perceber do resto da vindima. Isaías vai falar sobre isso, sobre quem nunca ouviu falar, né, dos remanescentes, dos restantes. Quem nunca ouviu falar isso? Deus se preocupa com os restos, tá bom? Se você pegar lá no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 19, vai dizer que sobejou 12 cestos. Sabe o que Jesus disse? Recolhe. O quê? O resto. Deus se preocupa com o resto. Deus se preocupa com o que restou das tuas forças. Deus se preocupa com o que restou das tuas habilidades. Deus se preocupa com o resto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Esse é o nosso Pão Diário.